Gente, boa tarde, como vão vocês? Meu nome é Jéssica, pra quem não me conhece, muito prazer. E hoje eu tô aqui gravando no externo. Tenho a minha cachorrinha linda que já está querendo conversar aqui com a gente também. Meus filhinhos estão soltos pela casa. E eu tô assim, com aquele desejo latente de quem já me conhece, de vir aqui conversar com vocês. O que você pensa? Você pensa o que você pensa? A partir da onde? Quem te ensinou a pensar assim? O ângulo que você olha, que você direciona o seu olhar, como uma lente de uma câmera, né, de um fotógrafo que dá um zoom e atrás fica embaçado. Quem te ensinou a olhar daquela forma, sobre aquele ângulo, com aquela perspectiva em relação àquele ângulo? Entendem? Então, na verdade, aqui é um convite para você se fazer perguntas. Quando você diz não, isso não pode acontecer, não, isso não pode ser assim, não, não faça isso. Por que não? Qual é a energia gasta para você dizer não e como que seria dizer um sim? Por exemplo, tá? Só estou abrindo aqui possibilidades, eu faço muito isso. Eu vou abrindo possibilidades e contando quem eu sou, às vezes o meu ponto de vista, a minha maneira de me expor, com aquela intenção de que você se inspire ao me ouvir. Se possível, bem, se acontecer alguma coisa, outra coisa aí dentro, a intenção é essa, que aconteça alguma coisa aí dentro de você. Aí, ó, nas suas conexões neuronais. Então vamos lá. Da onde que eu tô vindo para poder vir falar com vocês sobre isso, né? Eu fiz psicologia, né? Então, assim, eu tenho esse olhar para perguntas, uma curiosidade em querer saber o ponto de vista do outro. A minha forma de trabalhar, aquela forma de trabalhar assim, é ombro a ombro. Eu costumo dizer isso para os clientes, né? Que eu trabalho ombro a ombro como quem está vendo um filme num cinema, sabe? Então, me conta, não direciono a vida de ninguém, não é nada disso. Mas eu tô ali com a curiosidade, com a criatividade, é uma curiosidade criativa, mas e se assim? E como que é olhando por aqui? Mas eu percebo isso, você percebe isso também? Como é que é isso pra você? E assim, como faz meu filho, bugou. Tem pergunta que buga, que como que eu não sei essa resposta e afins. Enfim, eu vou compartilhar com vocês uma experiência de medo e da reação das conexões. Final de semana agora, eu sou casada, né? E aqui em casa mora eu, meu marido e meus 2 filhos, um de 9 e uma de 2. E a gente foi pra cachoeira. A gente tinha ido há 15 dias atrás, nessa mesma trilha que tem várias cachoeiras, Puçana e Macaé. Aí olha só, quando a gente foi na primeira vez, a gente foi com um casal conservador. E estávamos conservadores também, não conhecíamos o ambiente. Ok, então a gente vai ali na trilha e tal. Em um determinado momento tem umas quedas, as pessoas pulam, brincam na cachoeira, tranquilo. Quando eu escutei o barulho das pessoas pulando, uau, bum, sabe? Dá uma cargazinha de adrenalina só de ouvir pelo outro, né? Então, bum. Tá. Aí me veio assim, gente, e saber que eu era dessas, hein? Eu, quando eu era mais nova, eu tinha uma coragem de pular, de fazer, de acontecer, e agora aquilo pareceu ser tão distante de mim, sabe? Uma experiência tão. Não vou de jeito nenhum, não pulo. Imagina, uma queda de 7 metros de altura, uma queda livre, uma cachoeira, pedra. E eu percebi que aquilo estava distante de mim. Passeamos, brincamos, curtimos gruta, os poços, curtimos gruta, lagos, os poços, né? E afins, voltamos um dia com aquela recarga assim das energias, né? Tá. Coincidências não existem, né, gente? Porque na verdade tudo coincide. Então é um paradoxo aí que eu gosto de pensar dessa forma. Como é que é o jeito que vocês pensam? Pode aí me contar também, que eu vou adorar saber sobre coincidências. Por que eu tô falando isso? Recebemos um convite de 15 dias depois, no outro final de semana. E então, vamos pra praia? Não, vamos pra cachoeira. Só que a gente foi com outro bando, né? Com outro grupo, com outras pessoas, com outras conexões neuronais.
um pouco menos conservadoras diante a quedas e por já conhecerem o local. Então olha como é que tudo muda, né? Olha como é que é uma outra sintonia mesmo, né? De grupo, de tribos, de conexões, de sociabilidade. E eu fico assim, eu faço essas reflexões depois sobre as minhas vivências, né? Até para poder melhorar meu repertório, se é que eu possa chamar assim, né? De filosofar mesmo, né? Quem me conhece sabe. E agora eu tô começando a compartilhar com vocês, né? Um pouquinho de quem sou eu e vambora. Então, fomos, ótimo, com um outro bando de pessoas. Chegando lá, primeira coisa, passaram direto por todas, passamos, né, direto por todas as tranquilinhas, já foram direto na mais alta de todas, chegaram, pum, pularam. Eu, uou, pularam. Quando pularam, foi muito rápido. Gente, vocês pularam. Quando eu vi, meu marido estava lá na fila e ele que costuma ter um discurso, no discurso, costuma ser mais conservador do que eu para essas coisas. Quando eu vi, ele já tinha ido. Tá, quando eu vi ele pulando, na hora, o que aconteceu? Já deu uma bugada. Opa, ele foi. O que me veio foi assim, imagina, eu vou passar por aqui, eu já me conheço, eu vou passar por aqui eu vou deixar passar uma oportunidade de romper alguma coisa que está aqui, é a oportunidade que eu tenho, não vou deixar passar. Um receio de me arrepender depois de chegar em casa, eu quero voltar lá para poder, enfim. Tudo já estava ligando já, o tico-teco, Lé com cré, já estava ligando. Fui, gente. E uma coisa que eu tinha dito há 15 dias atrás, lá para eles, eu falei, meu Deus, gente, jamais. Meu pai morreu assim. Aí, olha as ligações, né? Como assim? Meu pai morreu, eu não estava na cena, eu tinha 10 anos de idade, e ele com os amigos foi brincar na cachoeira, pulou de 1 metro de altura, e ainda falaram que ele disse, gente, tem que tomar muito cuidado aqui, tem uma pedra ali, alguém pode ficar paraplégico. E não... entrou agora um relato, né? Relato fúnebre. E no relato gente, ele dá esse alerta, só que ele pula, bate a cabeça e ele desmaiou dentro da água. Então, assim, o que acabou matando foi o afogamento pelo desmaio, mas, enfim, teve uma fratura craniana e tal. Olha as conexões, que só de falar sobre isso, olha aonde que a minha memória é direcionada. Ela ligou tudo isso na hora. E foi exatamente eu falando da hora, da sensação que eu tava ali, que aqui no vídeo aconteceu isso, porque eu tô aqui, tô sem roteiro. Eu tô com a ideia aqui do que eu quero passar para vocês, sobre o medo, o desenrolar disso, e o que já pesquisaram sobre isso até, a influência que tem, o medo passado de geração em geração. A gente vai chegar lá. E só de eu estar aqui com vocês para poder contar a experiência na hora, gente, é incrível. O que aconteceu? Já conectou com aquela memória. Pensa lá na hora. Tirei o tênis correndo, coloquei tudo dentro do tênis. Toma aqui, gente, toma aqui. Não posso perder essa oportunidade, porque é a oportunidade de romper um medo, é a oportunidade de alguma coisa acontecer. Me preparei e fiquei na beirada. Fiquei assim. Gente, eu fui tomada por um medo. Um medo. Aquele medo de... Tava tudo... Só de falar, olha, gente, tava tremelicando o corpo. A adrenalina subindo, o coração começou a disparar. Quando eu olhei lá de cima, alto pra caramba. E eu só pensava assim, eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem. É muito alto. É muito alto, vou, não vou. Aí eu, não, vai, Jéssica, você consegue. Vai lá. Aí tinha uma boiazinha assim, distante. Olha lá pro outro lado, olha lá pra boia. Olha, vai. Né, filha? Você tá escovando o dente e agora? Tem que pegar a pasta, né? Vou lá pegar a pasta de dente, que ela adora escovar o dente. Peraí. 1, 2, 3. E eu fiquei mais de 5 minutos. Na verdade, eu acabei me permitindo sentir aquele medo. E só me via assim, meu Deus, eu não vou. Bugou mesmo, sabe? Bugou é aquela pane, assim, do luta e fuga instintivo. É instintivo. É um instinto de sobrevivência. É um medo de altura. A altura é pra gente ter medo mesmo. Não pule, não vai. O que o meu corpo tava falando pra mim? Não vai, você vai morrer. Lembra do seu pai? Sabe? Não vai, é pra ter medo. Então vamos, vai lá. Já viram aquele filme Divertidamente? Libera lá o tic-tac, vambora, medo, assume. E eu tava ali, assumida, risco de vida. Aí tinha uma plaquinha do lado, não pule, risco de vida. E desse jeito. E eu não vou perder essa oportunidade, como é que eu vou fazer para poder romper? Aí o que aconteceu? Entrou a decisão do meu cérebro
com o que o meu corpo queria, a zona de conforto do meu corpo, e como que eu faria para poder romper isso. É uma escolha, foi uma escolha, e foi uma decisão rápida depois da escolha, porque senão eu ia mudar de ideia de novo. E assim, foi um impulso, gravaram, gente, igual uma franga, apavorada, sabe? Um pulo bonito, tal, imponente, com atitude, não. E ainda quando caí, ainda caí com a mão, assim, parecia que eu ia cair sentada. Só falou que... E fiquei, gente. Enfim, vou chegar lá. Aí, fui. Gente, mas foi assim, vou decidir. Foi, depois, num vídeo que eu até escutei que tinha alguém dizendo assim, um dos meninos estava dizendo, 1, 2, 3, agora vai. Já tinham dito isso umas 10 vezes, mas deu certinho. E eu fui. Gente, eu já tinha pulado assim, mais nova, há mais de uns 15 anos atrás. 15? Não, uns 15 anos atrás, mais ou menos, 13 anos atrás, eu já tinha pulado numa altura assim. Só que quando eu pulei, sem me permitir sentir o medo antes, adolescente, eu pulei na adrenalina legal. Eu vou, hein? Agora eu vou, feliz, sabe? E quando eu fui, deu aquela... O braço fez assim, e eu senti aquele frio na barriga, aquele da queda livre. Tá. E quero mais. Fui de novo, fui 1, 2, 3 vezes, brinquei. Dessa vez, teve um medo. Eu fiquei apavorada. Eu rompi aquilo ali e na hora da queda, a impressão que eu tive foi um apagão muito rápido, fração assim, deve ter sido 1, 2 milésimos de segundos no máximo, de um apagão assim. A mente apagou para eu poder não ver, eu não desmaiei, nada disso, tá, gente? Foi uma percepção minha de um apagão devido à minha decisão, um enfrentamento do que o meu cérebro queria fazer, que era não ir. Então, assim, foi uma... Entrei naquele estado de luta e fuga, né? Então, assim, que louco pra mim não é ter pulado simplesmente. Que louco pra mim é ter esse conhecimento do que aconteceu comigo. Eu sou apaixonada por isso. Então eu falo, tô chocada pelo que eu fico descobrindo de mim mesma, de como que é o meu funcionamento, apaixonada pela vida. Pela natureza, sou mesma natureza, fiz questão de gravar aqui fora, mais próximo da natureza possível. No momento, né, gente? Porque mais na natureza do que lá no final de semana, no momento tá difícil. Gente, e eu fiquei com isso, refletindo sobre isso, refletindo sobre a emoção. A forma como eu pulei, eu caí, né, de bom jeito, né? Igual aquela barrigada, pá, que cai feia, não afunda, tinha que ter feito um negócio para poder ir mais firme. Se eu tiver uma outra experiência, talvez eu já esteja mais antenada e consciente de estar com o corpo mais firme um pouco, para não estar tão franga no ar, né? Demora. Fui e fiquei com a coxa roxa, fiquei toda dolorida, sabe? Eu tava de short, fiquei com a coxa, tô toda roxa. Parece que eu fiz aquelas drenagens muito fortes, que fica assim, com aquelas marquinhas de roxo. Eu tô assim, na parte de baixo da coxa. Não fui de novo, acabei não indo de novo, depois em alguma outra situação pode ser que eu vá de novo. Aonde que eu cheguei com isso? De querer perguntar para vocês se vocês sabem aonde está o medo de vocês. Aonde que nasceu o medo? Quem pensa esse medo por você? Foi você que originou ele? Foi ouvindo de alguém? E como assim ouvindo de alguém? Eu tenho medo de algo que eu não tenho tanto contato assim. Gente, teve uma pesquisa que fizeram muito antiética no mundo dos ratos, tá? Dos camundongos e afins. Que começaram a... queriam comprovar isso, queriam saber até que ponto o medo era geneticamente... transferido, né, de geração para geração. E o que eles fizeram? Pegaram um camundongozinho, um ratinho, iam lá e davam um choque nele. Choque, e começaram a associar o choque à flor de, se eu não me engano, foi aquela flor da cerejeira, aquela rosinha. Colocavam o cheirinho da flor, colocavam a flor lá, iam lá e o que aconteceu? O ratinho associava, né? Opa, toda vez que eu sinto choque, toda vez que dói, toda vez que é ruim, tem esse cheiro aqui. E fizeram isso por um determinado tempo e depois, só em colocar a flor ali, o rato já tinha essa associação de medo. Ótimo, né? Ok, até aí tudo bem. Só que eles começaram a fazer o experimento em cima
Isso foi feito com um camundongo, com um ratinho. Começaram a apresentar a flor, o cheiro da flor, às outras gerações, aos filhos dos ratinhos. E eles apresentavam um medo. Gente, olha a força disso. A hereditariedade, me fugiu agora a palavra, gente. A descendência, lembrei. Gente, olha a seriedade disso. As descendências do ratinho eram afetadas diretamente, sentiam um medo fisiológico, dava para comprovar só de entrar em contato com o cheiro da flor. Então, assim, como é que explica? Como é que eu sei a origem dos meus medos? Tem muita coisa que a gente não sabe. Como, por exemplo, fizeram esse estudo até pensando nos casos de trauma, pessoas que sofreram traumas, por exemplo, vivências em guerra, em zonas de guerra. Como que aquela experiência pode atravessar toda uma geração de tantos animais como humanos. Olha como é que, por exemplo, quando eu escutei isso a primeira vez na vida, foi algo direcionado para o lado mais espiritual, para o lado mais assim, os espíritos fazem as visitações. Não sei se vocês já escutaram isso, para quem tem alguma ligação com esse reino espiritual, de ter estudado dessa forma, que os espíritos visitavam as gerações, né? Então eu olhando para isso hoje, associando com a neurologia, com a ciência, com a pesquisa, com o que eu senti ali na pele, eu lembrei, olha só, como é que muita coisa, a verdade está aí, né? Tá tudo dito. Só que a nomenclatura, a forma como as pessoas dizem as coisas são muito distintas. E às vezes as pessoas estão falando sobre o mesmo evento, sobre a mesma coisa, só que com nomes diferentes. E uma coisa não invalida a outra. É a forma, é o ponto de vista do olhar de quem está estudando aquilo. Se faz mais sentido, por exemplo, para mim faz muito mais sentido vir aqui e contar uma coisa assim para vocês, com as minhas palavras, com o meu jeito, com a minha experiência, do que abrir um livro e ditar lá o que já está no livro, do que o autor disse, aquilo ali mais denso, sabe? Não, a minha forma, a minha linguagem é uma outra linguagem. Tem quem se identifique com essa linguagem. Quem não se identifica vai para onde? Vai para a linguagem que se identifica naturalmente. É assim que as conexões vão ficando confortáveis. Então, uma coisa que é legal a gente fazer também, pegar o mesmo assunto e procurar uma fonte que não seja tão confortável assim escutar aquele assunto. E depois ir avançando o nível, pegar um assunto, isso com um assunto que a gente gosta, né? Pegar um assunto que eu nem curto tanto e querer ver aquele assunto que eu nem curto tanto por outra ótica, por exemplo, com uma pessoa que eu já gosto, mas falando sobre um assunto que eu não gosto, ou não, pegar uma pessoa nada a ver e escutar um assunto nada a ver, para mim, só que tem a ver para aquela pessoa. Para que isso? Tortura, pelo amor de Deus. Para poder estimular. Isso aqui é um convite, tá? Para quê? Para você poder estar ali estimulando, que nem a escova de dente, né? Se você escova o dente todo dia com uma mão, que tal escovar o dente com a outra mão? Para quê? Para dar um bug no seu cérebro. Ele vai falar, não faça assim. Então, vamos estimular um outro lado? O que acontece se eu estimular esse lado aqui? O que acontece se eu estimular um pensamento que eu acreditava ser verdade de uma outra forma? Que conexão que vai aparecer? Vai ligar onde? Qual é a memória que vai ligar? Qual é a associação? Será que vai ter um medo? Será que vai ter uma euforia? Será que vai ter o outro instinto do se fingir de morto? Sabe? Cada um vai ter uma conexão. E aonde que essas conexões direcionam? Pensar nessas conexões me direcionam no autoconhecimento. Mas como assim? Para mim, eu estou falando de autoconhecimento. Para você, isso faz parte do seu autoconhecimento? É comum para você olhar aí para dentro de você e se perceber? Aonde que você está agora? Como que você está agora? Vou fazer um exercício com vocês, tá bom? Queria convidar vocês agora, já que eu entrei nesse gancho, é aquilo, eu estou entrando no gancho e um gancho está ligando no outro. Uma conexão está ligando na outra. Então eu queria convidar vocês agora a prestar atenção. Vê se vocês conseguem prestar muita atenção. Mamãe! O que é isso? Uma vez. Gente, eu vou mostrar. Eu vou dar uma pausa, tá? E a gente vai entrar na conexão. Estourou uma caneta, filha. Só um instantinho.
Tô chocada. Um sujou o outro aqui, eu já pedi para um lavar o outro. Gente, convite, vamos lá. Convidar vocês para observar a superfície que vocês estão. É um momento de... Vou deixar para vocês verem, peraí. A gente vai entrar, tá? Vai ser um exercício bem legal. Mas antes disso, eu estou percebendo uma resistência vindo de fora para dentro nesse momento. Olha só, um outro momento de invasão. Né, gente? Fora, vai, filha. Vai para fora, você me dá licença. Ela queria vir me cumprimentar desde cedo. Eu falei que ia deixar, não falei? Então pronto, mamãe deixou. E se eu der muita confiança, ela vai invadindo, subindo, querendo pegar o espaço todo. Fala, meu nome é Aika e eu quero participar desse vídeo muito legal que minha mãe tá falando de conexão. E eu também tenho um monte de conexão aqui. Eu queria convidar vocês, vamos lá, tá? A prestar atenção na superfície que o corpo de vocês está apoiado. Não sei se... Eu estou aqui de perna cruzadas no chão. Aonde que vocês estão? É na superfície de um sofá? É numa cadeira? Numa poltrona? Como que tá o peso do seu corpo sobre essa superfície? Tem algum lugar que está com mais pressão, o outro está com menos? Tá mais confortável de um lado? Como que tá também, gente, o tecido da roupa de vocês sobre a pele de vocês? Tá apertando mais aqui? Tá mais frouxo ali? Conseguem observar? Queria convidar vocês a escutarem os sons à sua volta. Vocês estão me ouvindo? Ó, às vezes é motor de geladeira, som das folhas, do vento batendo na folha das árvores, as crianças. E vocês conseguem listar umas 3 coisas? A mão tá limpa, filha. Quer mostrar a mão limpa? Muito bem. A mão tá limpa. A mão fez a neném. Foi. E tá gelada a mão? Ó, como é que tá a temperatura da mão de vocês? Como é que tá a temperatura do corpo? As extremidades estão mais frias do que o restante do corpo? Ou não, tá tudo quentinho? Como é que quer sentar aqui? Tá toda molhada. Como é que tá? Como é que tá a respiração de vocês? Gente, a percepção de como é que tá a temperatura do ar é a mesma que vocês puxam? É a mesma temperatura do que sai? Observe a respiração de vocês. Vocês podem manipular a respiração, que nem eu fiz agora. Vocês podem deixar estar e simplesmente observar como é que está a respiração de vocês. Consegue? Observar a presença silenciosa dos objetos à sua volta? Vê se tem uma presença. Eles estão ali, eu estou aqui e o mundo está aí. Minha respiração está aqui. Como é que eu estou me sentindo agora? Diante desse vídeo, o celular você pode afrouxar a mão, se estiver vendo pelo celular, o computador pode se alongar. Como que vocês estão? Do momento anterior a esse convite, desse exercício de percepção até agora, não está diferente? Ah, não. Eu estou aqui, estou falando com vocês. Tá, só que antes eu estava falando sem ter essa percepção. E agora eu estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando com vocês com a percepção dos objetos, do som, do meu corpo. E continuo o raciocínio, o pensamento está vindo. Fui interrompida, passou, flui. Como é que eu fiquei com a interrupção? Veio um sentimento. Ai, meu Deus, e agora? Vai atrapalhar meu vídeo? Vai fazer parte do meu vídeo? Sabe? Deu uma ansiedadezinha. A ansiedade dura um instantezinho. A diferença são as memórias. A gente pode ficar naquela memória da ansiedade de conexões. Ai, meu Deus, será que vai dar errado? Será que isso e que aquilo? Estou fazendo conexões com memórias. Memórias do passado ou memórias do futuro. Preocupações são imaginações ruins.
Sonhos são imaginações boas. A gente vai entrar nesse assunto também. Se é para gastar energia com uma imaginação ruim, uma pré-ocupação, em vez de estar ocupada com o meu aqui e agora, que nesse exercício que eu convidei vocês, eu vou estar direcionando essa energia, depois que eu estiver bem fera de fazer isso daqui, eu vou estar direcionando essa energia em alguns momentos específicos com a ideia de me aproximar, pegar essa imaginação boa e trazer para cá. Só que isso daí vai ficar para um próximo vídeo, vou pensar num nome legal para a gente fazer isso. E essa sugestão, esse convite que eu fiz com vocês agora, é um convite para o aqui e agora, para vocês estarem aqui. Para quê? Para trazer as conexões para o agora. O que eu estou fazendo? Mas vamos lá, se somos os únicos seres assim com essa percepção, com essa expansão dos meus pensamentos, eu não vou dar valor para eles, eu vou ficar o tempo todo tentando dar um chega para lá nos meus pensamentos. Como é que eu vou curtir esses pensamentos, né? Trazendo só para o aqui e agora. A gente pode fazer isso estando atenta. Opa, meus pensamentos estão me levando para o passado ou para o futuro? Já é um jeito de você se conectar. Lembra no começo do vídeo, quando só de eu vir aqui contar para vocês a minha percepção de estar ali, vivendo adrenalina, na hora. Gente, eu não precisei raciocinar sobre isso. Se tivesse num roteiro tabelado direitinho, talvez eu perdesse isso. Essa conexão que veio na hora, é espontâneo. Então, vocês conhecem o rumo dessas conexões? A ideia de estar aqui querendo dar um chacoalho mesmo em vocês, eu tenho essa pegada, né, de querer chacoalhar, de querer ir, acorda. Você não precisa viver que nem um fantoche do automático que está o seu cérebro. Ele foi programado por quem? Geralmente a gente vem numa essência, né, já sou eu sendo eu. E aquilo que eu gravei lá naquele vídeo do Você é Coerente, você é incoerente, né? Que nós crianças temos isso. Eu tô triste, eu choro. Eu tô feliz, eu vou rir. Agora vem a educação, cultura e vai moldando a gente. Vamos assim, vamos assar. Vai moldando como? Vai moldando. Dizendo, ei, você ficou triste com isso que aconteceu? A tiazinha ali não pode perceber. Agradece a ela, diz que você ficou contente por educação. É uma boa desculpa social, né? Assim, para ensinar outros seres a serem incoerentes. Não é para ensinar a grosseria. Qual seria então a essência? Não é a grosseria. Mas por que não ser eu mesma? A energia que eu vou gastar não sendo é tão maior, é tão mais... Se bobear é a mesma, sabe? É a mesma energia, só que ela vem em desencontro. Pode me trazer infelicidade. A longo prazo, fazendo isso no trabalho, fazendo isso na família, fazendo isso aqui. E daqui a pouco eu tô fazendo isso comigo mesma. Então, isso me leva para onde? Para me perder de mim, me desconectar da minha essência, de quem eu sou, das coisas que eu gosto de fato ou que eu não gosto. Certo dia eu estava atendendo uma cliente e ela assim, não, porque eu gosto de trabalhar em escritório, não gosto muito de contato com a natureza, nada disso. Então, quanto mais escritório, melhor. Já tinha se formado em direito, era advogado e tal. E quanto mais civilizado o perfil do Estado em volta dela, melhor. Ótimo, não tem nada de errado com isso. Terapia vai, isso no começo, terapia vai e daqui a pouco um belo dia ela veio, gente, vem. Um belo dia ela teve uma conexão com uma memória dela, que foi da mãe dela reprimindo ela, brigando com ela, alguma coisa do tipo, que ela estava com as mãos, com os pés, ela estava brincando com a terra no quintal. E ela, não, imagina, não pode. Foi lá, limpou, não pode, foi retirada daquela terra. Aquilo passou assim. Aí a conexão que eu, do outro lado, né, aquele meu ponto de vista criativo de querer saber, de querer perguntar, veio assim. Você conseguiu perceber? Como é que é pra você? Perguntando pra ela. A minha percepção qual foi? Ei, a luzinha que acendeu. Ei! Existia ali uma criança com 2 anos que seja bem menorzinha, bem pequenininha, brincando com a terra, querendo colocar a mão na terra. Porque o discurso era de não se conhecer. Não, eu jamais, eu não gosto disso, nunca gostei.
Será que nunca gostou? Ou desde tão pequenininha foi ensinada que aquilo era sujo, que aquilo não podia, que aquilo era feio. Então as construções neuronais são moldadas daquela forma. Só que qual é a origem? Quais são as origens dessas conexões? O sentido que eu dou para essa aproximação de saber quais são as minhas conexões é a liberdade. Porque uma vez que eu sei que eu estou ali apavorada, com medo de pular, porque meu pai morreu e aquele medo eu já sei que é passado de geração em geração, e a tendência de eu passar esse medo para os meus filhos é enorme. E para os meus netos já deve ter até ido. Só que o que eu posso fazer por mim para poder romper isso? É uma escolha, é uma decisão. Decisão de quê? De romper. É um romper, gente, que na verdade é um ligar com uma outra conexão. As ilhas neuronais, sabe? Eba, estamos conectados aqui, somos acostumados assim. Vamos ver o que acontece se a gente criar uma outra ilha e conectar lá? Eu parei aqui porque eu olhei para as plantas atrás e falei, elas estavam separadas. Estava conversando com a minha tia e um dia ela falou assim, plantas gostam de companhia, elas gostam de ficar uma perto da outra. E só de eu ter colocado aqui, só de eu ter colocado uma próxima da outra, não sei se vocês conseguem ver, é misturado. Olha como é que muda o ambiente. Paisagismo diz disso, né? Gente, olha, eu tô aqui mexendo aqui na mão, mas assim, para mostrar o todo. É um todo, é uma outra conexão, elas estavam sozinhas, aproximou. E tem uma folhinha encostando na outra folhinha, ótimo. Por um tempo, daqui a pouco pode ser que não faça sentido. Pode ser que a estação mude e uma prefira um outro lugar e eu tenho que remanejar. Ótimo, faz parte, é um movimento, é a fluidez. O saudável é essa fluidez mesmo, como nas estações que as flores tem essa tendência, né, de virarem na direção do sol. Se está numa estação e o sol está mais para cá, ela vai virar mais para cá. O sol está mais para lá, eu vou virar mais para cá. Só que me ensinaram que eu preciso virar sempre para cá, não importa o sol que esteja. Então, às vezes, o sol está lá, o meu chamado está lá dentro, eu estou pulsando por virar para ele. E quando eu vejo, eu estou aqui, não, porque eu tenho que ficar aqui, porque me ensinaram desse jeito. E me construíram dessa forma, e se bobear nessa construção tem aqui, ó. E eu não consigo nem ver o sol. Agora, se eu entro em contato comigo, se eu sei quais são essas conexões, quem me disse aonde que elas foram plantadas, o porquê que elas foram plantadas dessa forma em mim, eu vou fazer o quê? Tem que ser assim? Mas quem me disse? E a minha tendência com o autoconhecimento vai ser fazer o quê? Mas qual é a função disso daqui? Olha, serviu um tempão para poder ficar naquela estação, naquele momento, naquela altura. Por exemplo, eu era criança, então eu precisava desse ângulo, dessa posição, para poder usufruir ali do melhor do sol naquele momento. Só que agora o que aconteceu? Uau, agora eu sou uma outra flor. Eu cresci, a altura, o ângulo. Passa, filha, passa, meu amor. A altura, o ângulo é outro. E agora as necessidades são outras. E se eu não estou atenta a me conhecer e olhar para mim, olha, um ângulo agora é outro. Qual é a função de eu estar fazendo isso? É essa? Uau, para que isso serve mesmo? Por que eu estou aqui assim? Naquele dia fez sentido para mim. Como é que eu posso fazer então para avisar? Porque aí entrou, o que é isso? É a zona de conforto. Né? Que eu não gosto muito desse nome, podia depois achar um outro nome, se eu achar um outro nome melhor eu boto aí. Mas é mais confortável, meu cérebro está acostumado. Opa, o que meu cérebro vai fazer? Ela sobreviveu. Sobreviveu, tá viva, é instinto de sobrevivência. Ele não quer gastar energia. A função do nosso cérebro é não gastar muita energia. Não gaste muita energia com isso. Deu certo. Que você vai gastar energia para estar atento e virar para um outro lado? Mas isso não era errado? Não te ensinaram que não era assim? Sabe? Olha o quanto de outras verdades e de outras formas que eu vou ter que... de nada, filha. Obrigada, mãe. Uma fofura, olha. Meu Deus, gente, olha. Fez um bonito. Que fofura. Ela fez um carinho na flor e falou bonito. Para gravar, né, eu empurrei a flor um pouquinho para cá. O lugar da flor é um pouquinho para cá. Para vocês verem, curtirem comigo também. Flor. É um lírio, né? Isso aqui tá baixando. Eu tô sentindo que eu tô arriando aqui. Para poder me caber aqui dentro. Eu tô aqui assim, ó, me encolhida. Olha só. Entende? Olha a conexão. Tipo, já tô fazendo uma outra conexão. Pensamento, construção das ideias.
É assim que vai formando. Então, quando você vai nessa direção de quem é você vai se libertando do que te disseram. Você vai, eu costumo chamar também de abaixar as vozes do que te falaram e resgatar a sua própria essência. O que a sua voz diz daquilo? Por exemplo, o que a minha voz diz de estar aqui, nesse ângulo, dessa forma, como me ensinaram? Puxa vida, que carinho, que gratidão por esse lugar, porque foi dessa forma que me ensinaram a absorver o melhor. Foi o melhor que tinham para me ensinar dessa forma e deu certo. Eu recebi toda ali, por exemplo, a vitamina D naquele momento, naquela estrutura. Oi. Só que agora, se não fizer mais sentido, agora eu tô com falta. E se eu tiver com falta? Que isso? É o pano, um paninho para poder apoiar o celular. É minha engenhoca aqui, ó, que tá na poltroninha. Foi, tá tudo. O paninho tá sujo, o paninho. Foi, tá tudo. Ai, peixe aqui, mamão. Fala. O peixe. O Auau que fez? O peixe. Caí. Foi. Apoio. Foi. Ah, joga isso. O Auau joga lixo. Foi. Você quer mandar um beijo pra quem tá assistindo você agora? Quer beijar meu óculos? Ai, um beijo em cada lente. Por que não? Eu vou falar aqui, não pode beijar a lente dos meus óculos. Ui, eu vou ser essa que vou fazer isso? Olha, o Té. Entenderam, gente? Esses momentos de descontração são uma delícia, né? Eu fico como, né? Ai, meu Deus, eu deixo, eu não deixo. Eu gravo assim, descolada, porque eu sou assim ou não. Então eu não vou me encolher e me direcionar. Eu não vou encolher e me direcionar pelo que é o que é. Eu vou... Não tô vendo nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar. E se a adaptação é essa, de ter que... peraí. Por que não? Peraí. Gente, tem 2 beijos babados na lente. Tudo bem, babou, tirei. Ficou até mais bonito. É cor, mãe. É o óculos. A cola é o óculos. É cor, mamãe. Estão comigo, gente? Conseguiram perceber a essência da importância desse autoconhecimento, de vocês olharem para vocês e buscarem as conexões? A conexão do medo, da onde que ele vem. Às vezes a gente pode ter esse acesso da onde o medo está vindo, às vezes não. Se foi algo que aconteceu e eu não soube, eu não vou ter como saber, mas eu posso perguntar, por que tem que ser assim? Por que para outras pessoas não têm o mesmo medo que eu? E eu tenho? Como é que eu posso fazer para passar? Onde que esse medo pode estar me paralisando? Fez sentido para vocês? Vou ficar por aqui. Olha os cachos, que eu já tô babando você e alguém tá querendo atenção pra gente brincar. Tá bom? Se fez sentido para vocês, compartilha. Manda pra mim sugestão da continuidade. Olha, filha, da continuidade desse tema. Que eu sei que ficou com aquele gostinho de quero mais. Então, Jéssica, fala mais sobre esse detalhe. Me conta mais como é que foi isso. Eu tô aqui, tá bom?